Olá pessoal, boa tarde. Mais uma live aqui, como eu tinha prometido. Vamos continuar aqui a conversa com o Ganime, conversando agora com dois aprovados no processo seletivo do Novo, do Rio de Janeiro. Né? Conversamos antes com a Lívia Bonatti e com a doutora Sandra Neves. E agora temos dois convidados homens, né? Primeiro as mulheres, agora os homens, nessa tarde de sábado. E boa tarde aqui para todo mundo que está entrando. Né? O Instagar, não sei quem é, mas te dá um oi aqui. Não estou reconhecendo a foto. E eu já vou chamar aqui o professor Edmundo Trop e nosso presidente do Diretório Municipal, Rodrigo Rezende, sempre presente, tá em quase todas as lives aqui comigo. Opa, estamos vendo aqui o Edmundo apaixonado. Ele começou com a Legal, meu foto dele com amigo. a esposa, eu acho, né? É, E é que é agora o ele está aqui. porta-retrato que está aqui atrás do celular, pô. Olha lá, Imagina. pô. Fala, Edmundo, tudo Olha bom? Olha lá, lá. olha lá. Isso que é um cara apaixonado, cara de família. 25 anos de casado, né, meu amigo? Pô, Caramba, hein? Que feitos beleza. agora no meio dessa pandemia, dia 8 de abril. Ah, Né? parabéns, parabéns. Bela data, Legal, né? legal. 25 é o quê? Como é boda de Bodas de quê? prata, bodas Boda de de prata, prata. olha. Legal, cara. Muito bom, muito bom. Edmundo, bem-vindo aqui. Obrigado, desculpa o atraso aqui, eu me atrapalhei numa reunião anterior e aí foi atrasando uma na outra, mas já estamos aqui ao vivo aqui para conversar um pouquinho. Edmundo, que foi nosso parceiro aí junto com a Lívia também, em 2018, na caminhada aí para as eleições, né? E agora volta aí com tudo para dessa vez eu tenho confiança que vai ser eleito, né? Vamos ver. Edmundo, se É, apresenta aí para quem tá chegando agora aí, que tá te conhecendo pela primeira vez, te vendo pela primeira vez, né, para o pessoal saber quem é o Edmundo Eutrópio. Professor, Legal, legal, meu amigo. Obrigado aí, tá? Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, né? O meu deputado federal, nosso representante do Rio de Janeiro, né? Na Câmara Federal, tá? Bom, Ganime, eu sou carioca, nascido no bairro de Ramos, aqui no Rio. Fui criado em Botafogo. Sou morador da Barra da Tijuca há 20 anos. Estudei no Colégio Militar aqui do Rio de Janeiro. Fiz administração na PUC, economia na UERJ. Depois voltei para fazer mestrado na PUC em administração. Atualmente sou doutorando em geografia. Eu trabalhei 25 anos em empresas privadas como executivo e sou professor da PUC de administração desde 1995, tá? Que é a minha atividade principal hoje. E meu interesse por política, né? Desde muito jovem eu me interesso por política porque eu tenho entendimento que a gestão do bem comum, se não houver interesse de pessoas bem intencionadas e bem preparadas, há uma tendência a haver um mau uso, uma má gestão. E eu faço muito esse meia-culpa, né, essa autocrítica, né, de que o Rio de Janeiro, eu vi você conversando aí com a doutora Sandra, né, falando por que o Rio de Janeiro, alguém perguntou aqui, né, por que o Rio de Janeiro vem, tem uma situação tão negativa, né? Na verdade, a gente está vendo ele sendo destruído há mais de 30 anos. Né? Eu entendo que essa destruição é porque a gente está sendo mal gerido. Aí a gente está sendo mal gerido, a gente vota mal porque a gente começa que a gente também não tem tantos bons candidatos, tão boas plataformas para lançamento de bons candidatos. Né? E foi aí que no Novo eu encontrei essa plataforma, uma plataforma que uma pessoa comum, desconhecida, sem dinheiro, né, pode tentar se aventurar e tentar uma candidatura. Eu conheci o Novo em 17, lá junto com você, participei do processo seletivo para ser candidato em 18, fui candidato a deputado estadual, né, tive mais de 8 mil votos, eu fico muito honrado com isso. Pensar que 8 mil pessoas saíram de casa e foram lá votar em mim é uma responsabilidade muito grande. E muita coisa, agora eu né? estou mais preparado ainda, com toda a experiência de 18, estou participando do processo seletivo do Novo, né, para ser candidato aí em 2020, né, candidato a vereador. Tá aprovado, não, Tá? Edmundo? Já estou aprovado no processo seletivo, mas a gente ainda tem que ir para a convenção. Isso, Então, só isso. depois da convenção é que a gente é declarado candidato de fato. Né? E, Paulo, eu entendo, quer dizer, que então eu sou uma pessoa comum, né, um cidadão comum, um cidadão que buscou, né, que dentro, na média, né, tem anos de estudo, né, acima da média do Brasil, e com 53 anos eu estou me disponibilizando
né, de compartilhar parte da minha atividade, que hoje é ser professor, né, também sou síndico do condomínio onde eu moro, de ser um representante da população carioca na Câmara dos Vereadores. E um desafio muito grande que a gente tem é as pessoas saberem a importância que o vereador tem. Infelizmente, o papel do vereador é muito desvalorizado. Para você ter uma ideia, em 2016, 40% dos eleitores da cidade não votaram para vereador. Muitos votaram para prefeito e não votaram para vereador. Impressionante. E o fato é que nós temos no Rio 51 vereadores. O vereador do Rio tem uma estrutura muito boa, né? Pode ter até 20 assessores, né? O orçamento do Rio é um orçamento de 30 bilhões de reais. Quer dizer, se a gente não tiver pessoas com conhecimento disso, né, com preparo, com certeza a gente vai ter o mau uso desses recursos. E outra coisa importante a gente falar é que o Novo ele já chega entregando valor para a sociedade. Então nós aqui, como pré-candidatos, né, como aprovados no processo seletivo, assim como você como a gente em 17 e 18, a gente já assinou um termo onde a gente se compromete a entregar 50% no mínimo dos cargos que a gente tem direito e 50% da nossa verba de gabinete. Tá? Ou seja, quer dizer, as pessoas precisam reconhecer, as pessoas que realmente estão em busca de uma nova política no Rio de Janeiro, que entendem a necessidade, como uma pessoa que perguntou, por que o Rio de Janeiro está tão ruim assim? Entenda que a gente, para renovar, para melhorar o Rio de Janeiro não vai melhorar sozinho, assim como o Brasil não vai melhorar sozinho. A gente precisa de gente de qualidade ocupando os espaços de poder. E é dentro dessa linha que eu me apresento à população, aí mais uma vez, né? E se Deus quiser, com toda a força, meu amigo. Isso aí, Edmundo. O Edmundo, que a exemplo da Sandra, da Lívia, todo mundo que está assistindo aqui, dá para ver que são pessoas comuns, né? Pessoas que em algum momento da vida delas, que nunca se envolveram com a política, como eu também, mas se sentiram incomodadas com a falta de representatividade, né, na política, né? Então, são pessoas que estão querendo entrar para a política para ajudar a melhorar a situação da política e a situação, no caso de vocês agora, do Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que é um perfil que é muito similar nesse sentido, né? E você vê que não é uma questão de similaridade de classe social, de pauta, mas similaridade do perfil de serem pessoas que não se envolveram antes com a política. E é isso que o Novo quer trazer para a política, né? Não tem preconceito com o político, mas quer trazer gente nova para a política para ter mais representatividade. Mandar um abraço aqui, Edmundo, para o Charbel, que está aqui com a gente, né? Que sei que pessoa querida também por você. Falou aqui, deu uma dica aqui de filme, documentário no Netflix, Guerras do Brasil. Mandar um beijo aqui para Silvia Paulucci, que nossa super voluntária, membro do diretório. Acho que agora saiu do diretório de novo, mas continua apoiando aí todo mundo. Muita gente legal aqui participando. E alguém perguntou, Edmundo, eu sei que aqui o espaço é seu, mas só para responder, alguém perguntou aqui sobre o Salles, né? A expulsão do Salles. Olha, eu acompanhei a expulsão dele, como todo mundo, pelo Twitter dele, né, e pelo que foi noticiado por ele, porque é um processo sigiloso e ele ainda tem tempo ainda para recorrer do processo dele. Então, enquanto ele não, o prazo para ele recorrer não expirar, o Novo não vai divulgar as causas, porque ele pode recorrer e pode ganhar. Então, só quando for dado publicidade a isso que a gente vai saber as causas reais, né, e poder discutir esse tema, né, até por um processo sigiloso que tem ali. Né, e eu, como sou mandatário, não sou membro do diretório, é uma divisão que o Novo faz muito bem feito, então eu não tenho acesso a nenhuma informação privilegiada. O que eu tenho é o que vocês têm também, então eu não posso comentar mais do que vocês têm. Né? Então, mandar um beijo aqui também para minha irmã, Maria Cláudia, que está aqui assistindo, né, e o Rodrigo Rezende, que está comentando aqui que tem muito robô aqui, que se preocupa com o Novo, que na verdade está aqui só para atazanar nossa vida, né? Obrigado aí, Charles. Ó, pessoal aqui. Ô, Edmundo, perguntar aqui para você, né? Você falou sobre sua experiência profissional, né, que é uma experiência de gestor, né, uma experiência como professor também, né, e bem ou mal você também administra uma pequena comunidade ali, que é o seu pequeno, entre aspas, né, que é maior do que muita cidade do Brasil. Né? Mas vamos considerar que é pequena para o tamanho do Rio de Janeiro. Né? E aí eu vou te perguntar, assim, o que
que você acha que você pode agregar? Né? Claro que é muito óbvio, ouvindo o seu passado e o seu presente, como é que você pode agregar, mas qual vai ser o seu foco, assim, quando você for eleito, quando? Você viu que eu falei quando? Quando você for eleito, como é que você vai pegar tudo isso que você tem e transformar nisso num trabalho de um vereador, né, de um bom vereador, e quais são as prioridades? Dia zero ali, como é que você vai atuar, como é que você vai começar trabalhando para mudar o Rio de Janeiro? Perfeito, Paulo. E aproveitando essa tua pergunta, cara, quer dizer, eu olho o histórico de política de 50 anos, né, principalmente aqui do Rio de Janeiro, eu estou olhando a política hoje, né, e eu acho que o grande diferencial, o primeiro grande diferencial, é justamente a preocupação com a cidade, com a população, né? É a visão de longo prazo que a gente tem como um dos nossos valores dentro do Novo. Completamente diferente, eu olho os conflitos políticos, a crise política que a gente está vivenciando, e eu não me arrisco a defender ninguém, cara, porque eu acho que nenhum dos atores realmente estão preocupados com a população. Eles estão preocupados em criar a sua narrativa, em fazer com que a sua narrativa seja vencedora. Então, a minha preocupação é realmente com a população. Então, quer dizer, eu sou gestor de uma pequena comunidade, como você falou, né, maior do que muitos, com certeza um orçamento de 8 milhões por ano, um orçamento maior do que muitos municípios do Rio de Janeiro. Ontem até fiz, a gente está nessa pandemia, o meu mandato até já tinha acabado, e foi prorrogado, né, porque a gente não está podendo fazer assembleia, e ontem eu resolvi fazer uma live com os moradores para falar exatamente do que a gente estava fazendo durante essa pandemia, para reduzir despesas, né? As pessoas têm uma expectativa muito grande em relação à redução de despesas, à crise econômica que está vindo aí, aumento de inadimplência, e eu usei a nova tecnologia para a gente se comunicar com os condôminos, né? E também ouvir muita sugestão deles, né? Então, quer dizer, eu acho que a base, quer dizer, de um mandato realmente republicano e preocupado com a população é essa troca, é essa abertura com os eleitores, com os cidadãos. Em termos de foco de plataforma, né, de pautas que eu quero defender, a educação é a minha pauta principal. Eu acho que o Brasil, né, é prioridade número 0, né? Antes da número 1 no Brasil, a educação. Se a gente quer construir realmente uma nação próspera, uma nação civilizada, a gente tem que ter um investimento em educação. Acho que a gente vive no Brasil uma tragédia da educação. Tá? Então, eu estou estudando muito sobre esse tema. Então, cada vez que eu vejo mais dados, mais informações, eu fico mais assustado, cara. Então, para você ter uma ideia, quer dizer que dos 64% dos jovens que conseguem terminar o ensino médio até os 19 anos, né, apenas 9% têm um aprendizado adequado de matemática. 29% aprendizado adequado de português. Os 10% melhores do Brasil, né, nos exames internacionais, por exemplo, o exame de PISA, são piores, tá, do que os 10% piores do Vietnã, tá, que é um país pobre, né, mas que vem fazendo investimentos em educação de uma forma séria, um investimento de Estado, não é um investimento de governo. A educação é um assunto de Estado, é um assunto que perpassa os governos. Mas, infelizmente, aqui a gente tem governantes preocupados apenas com o seu mandato e com a sua reeleição. Então, a gente tem que mudar isso. Tá? Então, eu quero trabalhar muito pela melhoria da educação. O município tem uma responsabilidade muito grande com a educação. A gente é responsável, o município, não é responsável pela educação infantil, tá? E o ensino básico, o ensino fundamental, né, no caso, Fundamental 1 e Fundamental 2. Então, quer dizer, a gente tem muita coisa para ser feita. A gente tem um orçamento expressivo aqui no Rio de Janeiro, né? 28% dos 30 bilhões é o orçamento para a educação aqui no Rio de Janeiro, então não falta dinheiro. A gente tem mais de 1.500 unidades educacionais no município, é a segunda maior estrutura do país. Cara, como é que a gente pode ter o IDEB mais baixo do que a média nacional aqui no Rio de Janeiro? Isso é revoltante, cara. Então, nós, como cidadãos, como cariocas, a gente tem que se revoltar com isso, cara. Como é que a cidade que já foi a capital do país, tá? A cidade que tem mais universidades federais, pode ter um IDEB abaixo da média nacional? E quando você vai para o Fundamental 2, a situação é mais crítica ainda. O IDEB do Fundamental 1 é 5,6, do Fundamental 2 é 4,7.
a situação só vai piorando. Então, se a gente não tiver um compromisso do executivo e vereadores realmente comprometidos com essa pauta de educação, a gente não vai avançar nesse tema. E esse é meu maior foco. Além de educação, eu quero também olhar para empreendedorismo. A gente tem que fazer com que o Rio de Janeiro seja um ecossistema atraente para que as pessoas empreendam aqui. Tá? Então, a gente tem que simplificar a vida do empreendedor. Outra pauta que é fundamental, que eu botaria até antes do empreendedorismo, lá na sequência da educação, a questão do saneamento básico e meio ambiente, tá? Que são pautas extremamente interligadas. Então, você tem que melhorar as condições de saneamento, né, para que as pessoas consigam se dedicar melhor aos seus estudos. São temas altamente correlacionados. Transporte público é uma questão aqui no Rio que a gente tem que também atacar, tem que trabalhar em cima da integração tarifária, né, das concessões do município e do Estado. Tá? Ordem pública, o Rio de Janeiro está uma bagunça, e cada vez mais. Essa bagunça espanta investimentos para a cidade. E o orçamento, né, que você também veio da iniciativa privada, assim como eu. Orçamento é um assunto que, para quem veio da iniciativa privada, independente de você trabalhar na área financeira ou não, é um assunto que faz parte do seu dia a dia, porque você sabe que você tem que avaliar o que você vai fazer, você tem que traduzir aquilo em termos de valor, você tem que lutar por aqueles recursos e você tem que garantir a melhor aplicação daqueles recursos para que as coisas aconteçam de fato. Tá? Então são esses 6 pilares, bases temáticas que eu estou estudando e que eu espero defender lá na Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom. São temas fundamentais para o Rio, Edmundo. Acho que são temas que, se a gente conseguir atacar, sem dúvida nenhuma, o Rio sair de um patamar para outro, isso é muito importante. O pessoal pode fazer pergunta aqui, já tem algumas perguntas. Vou trazer aqui a pergunta do nosso presidente, Rodrigo Rezende. Como diminuir a burocracia, Edmundo? Como é que a gente faz isso? Diminuir a burocracia, que a gente tem que tirar um monte de regras absurdas que existem hoje, né? Então, isso também, a população tem uma responsabilidade muito grande, que a população mede muito o trabalho do legislador, né, seja o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, pela quantidade de leis que ele faz. E, às vezes, é melhor você revogar leis ou você barrar leis absurdas. Então, a gente tem uma série de leis absurdas aqui na Câmara dos Vereadores do Rio, que a gente tem que tirar. Então, a gente tem que começar tirando essa legislação. Transformar, garantir que seja muito fácil, né, para o empreendedor abrir o negócio, encerrar o seu negócio, fazer alteração no seu contrato social. A gente criar um ambiente de negócio que seja favorável. Então, como legislador, né, trabalhar em leis que simplifiquem, né, que o cidadão possa autodeclarar e depois a fiscalização vai atrás, né, e também barrar as leis absurdas e revogar as leis absurdas. Por exemplo, recentemente, conversando com um amigo, né, tinha um investidor internacional que queria montar uma escola na empresa dele, né, e ele não conseguiu o alvará para montar essa escola. Não, uma escola pequena, né, seria alguma para formação de 2 turmas, né, por semestre. E ele não conseguiu esse alvará para botar na empresa dele, porque a empresa era no 4º andar, e tem uma lei que diz que as escolas só podem ser até o 3º andar, independente da quantidade de pessoas que aquela escola vai abrigar. Isso? É uma lei municipal. Tá? Então você não consegue o alvará para você ter uma escola, porque o teu escritório é no 4º andar, não é até o 3º. Então são esses exemplos aí que a gente tem que barrar. Tá? Edmundo, tem a pergunta aqui do Emanuel Neto. Vou deixar você responder primeiro, depois eu vou trazer também a minha fala aqui sobre isso. O que você diria, o que vocês diriam a quem pretende entrar na vida pública? Eu acho, Paulo, eu diria o seguinte, isso é uma vocação. Tá? A primeira coisa, você tem que fazer um autoexame se você está disposto, né, a fazer isso, porque tem que ser vocação. Para você fazer de forma adequada, tá, é vocação. Não é pelo salário, pelo status. Tá? Se for por isso, você vai seguir. Eu entendo que você vai seguir um caminho muito ruim. Tá? Então você tem que entender, fazer sua reflexão, entender, eu tenho essa vocação.
realmente de atender a população, porque eu tenho que ouvir o que a população quer, eu tenho que ouvir mais do que falar. Então não é eu ter um conjunto de boas ideias e eu vou lá implantar as minhas boas ideias. Não, é uma vocação para servir. Eu entendo que, como agente público, seja vereador, seja prefeito, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário, o agente público, a primeira coisa que ele tem que fazer, a primeira coisa que ele faz é servir a população. Tá? Uma vez que você identifique esse seu potencial, você vai ter que encontrar uma plataforma, no caso o partido político, que tem a ver com os seus ideais, cujos valores têm a ver com os seus ideais. Tá? E, nesse ponto, eu vejo no Novo, tá? Eu fui candidato em 16 por um outro partido, tá? E quando passou a eleição, não fui eleito, foi minha primeira eleição, eu não fui eleito, e ali eu fiquei muito deprimido, porque eu falei o seguinte, é impossível a gente realmente renovar, porque a porta de entrada na política são os partidos. Então, se os partidos são estruturas para manter quem está aí, né, é o seu cacique, é o seu dono. Então, os partidos usam os recursos públicos direcionados para quem eles escolhem que vai ser eleito. Então, é impossível você renovar, é muito difícil você renovar através dos partidos tradicionais. E é aí que eu vejo no Novo essa possibilidade. O Edmundo conhece essa história, né? Mas eu acho que é legal trazer aqui. Eu tenho um amigo que foi aluno do Edmundo na PUC, e em 2016 ele mandou no grupo do WhatsApp o Santinho lá do Edmundo online, e eu não conhecia o Edmundo ainda, e ninguém conhecia além dele. Todo mundo caiu de pau em cima do Edmundo, né? Não do Edmundo, mas do Felipe. Falou, pô, mas o cara tá no partido tal, não sei o quê. Blá, blá. Eu falei, gente, calma, não sei nem qual é o partido, mas o cara é bom, gente boa, boas ideias, ótimo professor, ele tá bem intencionado. E aí um colega nosso, né, acho que foi até o Bacelar, veio e falou, poxa, Felipe, ele pode ser muito bom, mas se ele não for eleito, os votos que ele vai receber vão ajudar a eleger alguém que talvez não seja bom como ele. Né? Então a importância do partido está nisso, né, Edmundo? Ali você não foi eleito, mas seus votos talvez tenham ajudado a eleger alguém não tão republicano, com valores alinhados com você. Não, Paulo, graças a Deus, Paulo, ninguém foi eleito daquele partido, cara. Os votos foram perdidos. Esse peso da consciência eu não tenho, cara. E isso é importante que você salientou, porque realmente quando você está votando na eleição proporcional, quando você está votando num candidato, você está votando naquela legenda. E o fato do Novo ter um processo seletivo, é que você falou, quer dizer, você entrou a doutora Sandra, entrou Lívia, entrou eu, né, as pessoas veem que o nível, cara, é o mesmo. Tá? Então, se o voto que vai ser dado num é outro que vai ser eleito outra pessoa com um posicionamento muito semelhante e principalmente com uma intenção exatamente igual à sua, que é servir a população. Né? Exatamente. E justamente não acontece em outro partido. Muito bem lembrado aí por você. Não, e aí é importante, Paulo, a gente falar para o pessoal, primeiro, para conhecer mais o Novo, para escolher um candidato, para ajudar esse candidato, para apoiar esse candidato, para levar as pautas desse candidato para as pessoas do seu relacionamento, tá? Porque é assim que é a política orgânica, né? Não é a política, o cara pega um caminhão de dinheiro e para lá numa comunidade e compra voto na época da eleição, que infelizmente boa parte dos mandatos são conseguidos assim. O Edmundo, assim como eu, a gente em 2017 estava no processo seletivo, e eu não conhecia ninguém do Novo, o Edmundo também não, né? Fomos aprovados, né? Você foi agora também, então é realmente bem orgânico dentro do Novo, né? Não tem esse negócio de cacique, não tem essa questão de você ter padrinho político. Eu vou responder bem rapidinho aquela pergunta, né? Sobre quem quer entrar para a política. Eu recomendo, tá? Mesmo quem não tenha qual foi a palavra que você usou, Edmundo? Vocação. A vocação. Mesmo que você não tenha vocação, porque o processo da candidatura ela é muito legal, é muito interessante. Você aprende muito. Você tem que estudar sobre o Rio, tem que estudar sobre o Brasil, tem que estudar sobre política, e tem que estudar muito sobre você mesmo e sobre as pessoas. Porque você está vendendo um produto que é você, então você tem que entender como é que vende um produto para uma pessoa e como é que você é, porque você está vendendo não necessariamente aquilo que você pensa que você é, mas como as pessoas te enxergam, né? Então, eu recomendo muito esse processo.
Né? Claro que se você é alguém completamente distante daquelas características que o Edmundo falou, é difícil você se candidatar e ser eleito. Mas eu acho que o processo em si é muito interessante, ainda mais se você estiver num partido como o Novo, que dificilmente você vai passar por situações delicadas como você passa em alguns outros partidos. Edmundo, vou te trazer aqui uma pergunta do Rodrigo Marcelino. Né? Não sei se é uma área que você conhece tanto, eu também não, por incrível que pareça, mas sobre a temática PCD, né? Numa perspectiva liberal, o que pode ser feito, que ainda não foi elaborado a nível político, né? Da pessoa com deficiência. Não sei se você se familiariza bem com isso, mas acho que é um tema interessante, né? Que a gente fala pouco, mas que eu acho que é interessante falar. Não, é um tema muito interessante. Eu estou começando a estudar sobre isso, tá, Paulo? Até por sugestão da Dulce, que é também uma simpatizante do partido, também voluntária do partido. Tá? É um assunto que eu também estou começando a estudar. É uma temática realmente muito pouco valorizada dentro da política pública aqui no Brasil. Né? Você vê se o Rio de Janeiro, cara, a cidade está destruída, né? A gente não tem calçada nem para uma pessoa normal andar, ainda mais para você colocar uma cadeira de roda, né? Para a gente falar de rampa. Né? E de alguma forma a gente vai se acostumando com esse estado de degradação. E é isso mesmo, cara. Mas a gente tem que estudar essa temática PCD. A gente tem que criar políticas públicas, tá? De acesso dessas pessoas, né, no público, nas escolas, né, garantir formas de atendimento. São cidadãos e esses cidadãos têm que ter o mesmo tratamento que os demais. Como eles falam, a pessoa com deficiência, então eles têm que ter alguma ajuda, né? Eles já largam atrás. Né? Então é dever do Estado tentar minimizar essa distância, né, e colocá-los eles pelo menos dentro na mesma posição, ou eventualmente até um pouco à frente. Tá? Então, é uma temática, eu ainda não tenho assim, propostas concretas para falar em relação do que eu quero defender, mas é uma temática que eu estou começando a estudar também, Paulo. Não, legal. Muito bacana. Eu concordo. Eu também pouco atuo nessa área, mas sou muito procurado, até por razões óbvias. E estou tentando me aprofundar um pouco mais nesse tema também. E estou sempre aberto a conversar sobre essa pauta, né? Não conheço muito, mas eu estou muito aberto a discutir esse tema também. Edmundo, estamos chegando aí nos últimos 2 minutinhos, né? Porque a gente tem mais um convidado hoje e a gente tem que respeitar aqui o tempo de cada um para ser justo. E vou te pedir aqui para você encerrar aí falando suas mensagens finais, né? Como é que te acha, quem quer te achar, rede social, WhatsApp, se quiser dar, e-mail, sinal de fumaça, como é que consegue te encontrar e como é que as pessoas podem te ajudar também nessa caminhada, né? Eu acho que é uma caminhada que não dá para fazer sozinho e, sem dúvida nenhuma, ter a ajuda das pessoas é muito importante. Então, vai lá, Edmundo, a palavra é sua aí. Não é sozinho, né? Para você ser eleito representante, você tem que representar alguém. Então, as pessoas podem ajudar, né? Se gostaram, me segue no Instagram, me curte no Facebook, né? Se inscreve no meu canal no YouTube, né? Liga para mim. O meu WhatsApp é 21 98801 0327. Também é o meu telefone pessoal. Posso demorar a responder, mas eu vou responder. Meu Instagram, Edmundo Eutrópio. Meu Facebook e meu canal no YouTube, Professor Edmundo Eutrópio. Tá? Então, já me ajuda muito se você entrar lá, se você pesquisar um pouco sobre mim, curtir, me seguir, se inscrever no canal e, principalmente, me divulgar para a sua rede de relacionamento. Tá? Eu fiz uma live com o Chicão essa semana, ele falou uma coisa muito boa. A gente pensa que para transformar o Brasil, a gente precisa, né, pegar em armas, sei lá, vir um ser de outro planeta, a gente precisa fazer coisas fantásticas para salvar o Brasil. Mas não, basta você, né, se você gostou, se você entende que o caminho é você ocupar os espaços de poder com pessoas preparadas, competentes e honestas, divulga para 5 pessoas do seu relacionamento. Seu pai, sua mãe, seu amigo, tá, seu irmão, 5 pessoas. Se cada um divulgar para 5 pessoas, a gente vai fazer uma rede muito grande. Tá? E outra coisa que a gente tem que colocar, o pessoal olha esse estado de degradação do Rio de Janeiro e fala, não tem mais jeito a cidade tem jeito sim. Tá? A gente tem condições, a gente tem 5 milhões de eleitores no Rio. Se a gente conseguir
que 300 mil pessoas votem no 30, né, nos candidatos do 30, do novo, a gente vai eleger 6 vereadores. 6 vereadores vai ser mais do que 10% da casa. Imagina vocês com 10% da Câmara dos Vereadores lá em Brasília. Ah, imagina, Paulo, a gente uma das com maiores 10%. bancadas. Exatamente. Então a gente vai ser, se não for a maior, vai ser a segunda maior bancada aqui no Rio de Janeiro. E com uma bancada desse tamanho, mesmo se a gente não conseguir fazer o prefeito, a gente vai fazer chover. Tá? E outra coisa importante, a gente vive uma tragédia da educação no Brasil. A gente precisa ter pessoas comprometidas com esse tema em todas as casas legislativas e nas posições do executivo também. Estudos indicam que reduzindo 1% a evasão, você reduz em 2% o número de homicídios. Então a gente tem que focar nesse tema com muita seriedade. Então, meus amigos, foi um prazer estar aqui com meu deputado Paulo Ganimi, tá? E me sigam, façam contato e vamos conversando. Para a gente salvar o Rio de Janeiro. O Emanuel perguntou aqui se você tem Twitter. Tenho Twitter, Emanuel, mas confesso que eu não sou um grande usuário do Twitter, eu não sei usar ainda. Se você souber, até me ajuda, meu amigo. Meu Twitter é Edeutrópio, tá? Ed Eutrópio. Tá na hora de começar, Edmundo. O Twitter é bom, hein? É bom. É pouca gente, mas é gente engajada. Ó, Edmundo, obrigado. Ó, o pessoal que está assistindo aqui, o Edmundo falou para as pessoas seguirem ele, para curtirem e tudo mais. Isso é muito importante. E mesmo que você não seja se você não for do Rio de Janeiro, da capital, ou mesmo do estado do Rio de Janeiro, siga ele de qualquer forma, compartilha, comenta, porque isso gera engajamento, gera mais exposição, mais gente vai ver, e você também pode divulgar para os seus amigos que são do Rio de Janeiro. Isso vale para o Edmundo, vale para a Sandra, vale para a Lívia, e vale para o Ivano também, que é o nosso próximo convidado, que espero que já esteja aqui. Edmundo, muito obrigado, boa sorte aí nessa caminhada, parabéns pelo trabalho, e a gente vai se falando aí, e conta comigo aí para ajudar nessa caminhada. Um abraço para você. Valeu, meu amigo. Pessoal, não saiam daqui porque tem mais um convidado. O Ivano é o quarto e último convidado da tarde de hoje, essa conversa aqui com o Ganimi. E a dinâmica vai ser um pouquinho diferente. Ele é que vai me perguntar. Então, a gente vai começar já já. Edmundo, um abração. Feliz Dia das Mães aí para você. Obrigado, tudo meu bom amigo. Para você e sua família aí. Um abraço. Valeu. Grande abraço. Tudo de bom, meu amigo. Até logo. Então, aqui já com Ivano Rodrigues, nosso próximo convidado. Vamos ver se ele já está aqui assistindo. Está sim. E vou adicioná-lo. Ivano, seja bem-vindo. Já ele está entrando aqui. Já convidei o Ivano. Só esperando ele aceitar o convite. E aqui vai ser uma dinâmica diferente. Vou inverter de papel com ele, né, Ivano? Ivano está entrando aqui. Agora sim, ó. Oi, tudo bem, Paulo? E aí, tudo bem? Tudo bem. É um prazer enorme estar com você nessa live. Prazer. Ó, mais um que eu tenho que me desculpar, porque eu tinha marcado com ele também em algum dia da semana, já tem umas 2 semanas, e a dinâmica na Câmara está muito complicada. Antes a gente tinha uma organização um pouco mais organizada, agora a gente está precisando se adaptar com essa modalidade de plenário virtual. Tem sessão segunda, tem sessão domingo, tem sessão de todos os jeitos. Um abraço aqui para o Edmilson Coutinho, estou devendo aqui para ele também. Prometi fazer um vídeo, até agora não consegui gravar. Vou tentar fazer assim que acabar essa live. Edmilson, um abraço para você. Bom, Ivano, eu vou pedir para você se apresentar, falar quem você é, e daí já emenda. Aqui está contigo agora, você que é o anfitrião agora dessa segunda parte aqui da live. Imagina. É um prazer, Paulo, estar aqui nessa live com você. Eu sou Ivano Rodrigues, sou engenheiro mecânico, pós-graduado em MBA em Gestão Empresarial. Trabalhei muito tempo, a gente tem algo em comum, Paulo, trabalhei muito tempo em indústria, em empresas multinacionais, com cargo de liderança, né? E sou uma pessoa que me candidatei, me filiei ao Partido Novo e participei do processo seletivo e fui aprovado, né? Não sou candidato, mas fui aprovado no processo seletivo do partido para posteriormente vir como vereador do município do Rio de Janeiro. Legal. Fica à vontade, mano. Vocês falaram que você ia fazer um bando de perguntas para mim. É o seguinte, Paulo, eu criei, nesse período, uma live exatamente para mostrar para o cidadão, o nome da live é Fala Cidadão,
porque o que acontece? Quando eu entrei e conheci o Partido Novo, eu me encantei pelo Partido Novo exatamente porque trabalha em cima de lisura, trabalha em cima da honestidade. E hoje em dia, vocês, principalmente que estão no parlamento, vocês sofrem uma pressão muito grande e exatamente por fake news. Porque muitas pessoas que eu tenho incisivamente falado sobre o Novo, que a gente sabe que a política está desacreditada pela população. Então, quando a gente começa a falar do Novo, cria-se uma esperança para a população. E o intuito dessa live, Fala Cidadão, é exatamente isso. As pessoas começam a criar fake news porque não tem o que falar sobre a integridade do Novo ou dos seus mandatários e começam a criar supostas mentiras para que venha realmente distorcer aquela atuação que vocês têm feito no parlamento, né? Já aconteceu de amigos meus que é servidor do Estado perguntar, poxa, só o Chicão e o Alexandre Freitas que não deram aumento para o servidor, ou seja, o sindicato tinha passado de uma forma tão errônea, tão distorcida, que a pessoa, quando pega a primeira mensagem, a primeira informação, já fala o seguinte, é o Partido Novo. Aí, na mesma hora, me liga para entender o que está acontecendo. E o que aconteceu há um período atrás foi exatamente isso. Muitos servidores que eu tenho trabalhado no município, os professores, me questionaram sobre a PEC 10 de 2020, sobre o corte, a redução do salário. Então, ou seja, aquilo que eu falo, eles pegam a informação rápida e muitas das vezes é exatamente distorcida. Então, não é o que vocês realmente votaram a favor. O que vocês votaram foi em cima da redução do servidor público de alto escalão. Então, eu queria que você passasse para a gente, porque o Novo é o único partido que não usa dinheiro público. E é o único partido que não usa o fundo eleitoral e o fundo partidário. É isso que é o diferencial do Novo. E eu queria saber, e as pessoas me perguntam muito, como que você se comporta em relação a isso, em relação aos outros partidos e aos outros parlamentares, Paulo, porque é um contraste muito grande você lá no Congresso e falando sobre isso, pregando sobre isso, e muitas pessoas contra você. Né? Como que você se comporta, como que você lida com isso? Porque, na verdade, você trata em cima de princípios e valores. Oi, Ivano, uma coisa que é importante deixar claro aqui, quando a gente está falando sobre servidor público, sobre toda a situação, então, agora com a pandemia, a gente tem que pensar que o Brasil é um país muito pobre. As pessoas acham que o Brasil é um país rico, mas ele é rico em valores absolutos. Quando você divide, o nosso produto interno bruto pela população como um todo, é muito baixo ainda. Por mais que a gente esteja ali sempre entre as 10 maiores economias do mundo, mas o Brasil é grande, é muito grande. Só como números importantes que a gente tem que trazer para a discussão, 50% mais ou menos da população brasileira ganha menos de um salário mínimo. Ou seja, são pessoas que não têm nenhum emprego formal, porque ganham menos do que, ou até um salário mínimo, algumas delas. 66% ganham até 2 salários mínimos. 80% ganham até 3 salários mínimos. Se você for ver o teto do INSS, que é R$ 6.100, mais ou menos, representa 97% da população brasileira. Então, quem ganha acima de R$ 6.000 está dentro dos 3% mais ricos do Brasil. Quem ganha 3 mil e poucos reais está entre os 20% mais ricos do Brasil. E aí, quando você olha o funcionalismo público, na sua maioria, são pessoas que estão acima da média do Brasil. E isso vale para o funcionário público, mas vale também para o servidor da iniciativa privada, que ganha mais que isso. Mas qual é a diferença? O servidor público, ele é pago com o quê? Com imposto. Imposto que é pago por quem? Pela população. E no Brasil, infelizmente, nosso sistema tributário faz com que as pessoas mais pobres paguem proporcionalmente mais imposto. Então, sempre que a gente falar de funcionário público, minha mãe é funcionária pública aposentada, meu pai foi funcionário público, eu sou pago com imposto. Agora, não dá para ter uma discussão
de que funcionário público é prejudicado. Tem categorias que podem melhorar e que devem melhorar os seus salários. Ninguém tem dúvida disso. Acho que professor, por exemplo, policial, tem várias categorias que têm que melhorar, sim, o seu salário. Mas quando você olha a média do funcionalismo público, a grande maioria recebe muito acima da população que trabalha na iniciativa privada. Até mesmo os professores, tá? Tem estudos que mostram que, na média, o professor que trabalha no ensino público ganha mais do que o professor que trabalha no ensino privado, né? Então, se a gente for pensar por esse lado, a gente tem que pensar o seguinte: o Brasil está quebrado, a gente está no meio de uma crise, não só agora da pandemia, mas a gente está numa crise há anos já, que a gente não consegue sair dela, e uma das razões é o alto endividamento do Brasil, é a alta carga tributária e também o fato da gente entregar boa parte desse dinheiro para pagar salário ou previdência. Não estou dizendo que é culpa do servidor público, não, tá? Tem nenhuma caça aos servidores públicos. Muito Sim, pelo sim. contrário. A gente quer mais é que os servidores públicos trabalhem bem, sejam remunerados de forma adequada, como todos os brasileiros. O problema todo é que a gente inchou tanto a máquina pública nos últimos anos, né? Desde o Fernando Henrique, Lula, Dilma, cada ano era mais concurso público e mais inchaço na máquina. E a gente não vê os serviços serem entregues da mesma forma. Eu estou falando do funcionalismo público federal, mas o mesmo vale no estadual, no Municipal, estadual. municipal e tudo mais. Então, a máquina foi crescendo. Quem paga por isso somos nós. Então, quando uma carga tributária não consegue crescer na mesma proporção, até porque ela já é muito alta no Brasil, a gente deixa quase que 50% do que a gente produz para o Estado, né, diretamente ou indiretamente. O que acontece? Tem uma hora que o Estado não consegue mais gastar, porque ele está gastando tudo para pagar salário e aposentadoria. Uma pessoa que entra num concurso público, ela trabalha ali 20, 30 anos, às vezes, alguns cargos até 15 anos só, mas elas custam cerca de 60, 70 anos para o Estado. Então, cada decisão que a gente toma de contratar uma pessoa, a gente vai ficar pagando para ela por quê? Tem o tempo dela como funcionária, tem o tempo dela como aposentada, e às vezes tem o tempo dela pagando a pensão para a pessoa que fica, né? Então, é muito tempo. Só para vocês entenderem, ano passado, no orçamento que a gente fez para 2020 da União, 93% do orçamento estava comprometido com pagamento de salário ou previdência. Sobra só 7% para a gente poder fazer investimento, fazer programas novos, coisas diferentes. O resto tudo para pagar salário. Então, sempre que a gente refletir sobre aumento de salários, sobre a reforma da Previdência, qualquer temática que envolva isso, infelizmente, a gente teve anos aí, mesmo que algumas categorias, eu reconheço, não tenham tido aumento, mas ainda assim, as categorias ligadas ao funcionalismo público, não por culpa dos funcionários públicos, foram categorias que foram e são ainda beneficiadas em relação ao resto da população. Num momento de crise como esse agora, mais ainda, porque está todo mundo sem receber salário, sem receber dinheiro. Quem trabalha na iniciativa privada foi mandado embora ou já estava sem emprego, porque o desemprego no Brasil estava muito alto já há algum tempo, e agora nem o bico a pessoa consegue fazer, nem o trabalhar como Uber, nem trabalhar como, às vezes, pintar uma parede, fazer uma reforma. Ninguém está conseguindo trabalhar. Então, essas pessoas estão sem ganhar dinheiro nenhum. Como é que a gente pode aceitar que essas pessoas, porque são elas que pagam o meu salário, os salários dos que ganham dos impostos, essas pessoas vão continuar pagando salário, enquanto que o resto da população vai ficar sem receber nada. A gente está só pedindo para o funcionário público dar uma cota de contribuição, né? Uma cota pequena de contribuição. Ninguém está pedindo nada absurdo. A gente é a favor da reforma administrativa, né? A gente é a favor de uma reforma das carreiras do Estado, mas de uma forma justa também. Eu quero mais é que o bom servidor, o servidor que tem importância, né, que tem relevância, ele ganhe bem, né? Eu acho que a discussão não é se ganha muito, ganha pouco, é ganhar o que é justo, o que é adequado, né? E aí você vai valorizar o bom servidor, vai valorizar as carreiras que são necessárias e vai rever aquelas que são
exageradas. E provavelmente uma reforma administrativa, que a gente é a favor, não vai mudar quem já está hoje na administração pública, vai mudar as carreiras futuras, né? E nesse momento agora, de crise, que está sem dinheiro, a gente precisa mais ainda dessa contribuição, né? E é isso que a gente propõe, é que todo mundo contribua. É o trabalhador da iniciativa privada, o informal, o profissional liberal, eles estão sem ganhar dinheiro, por que o servidor não pode, pelo menos, contribuir com um não aumento salarial durante 1 ano e meio? Né? Não é muita coisa, não é perda de salário, não é disso, é Claro que não ter não. aumento durante 1 ano e meio. E é importante, você falou com bastante propriedade, Paulo, e uma coisa que eu achei interessante é que foi bem esclarecedor quando você fala que não é contra, né? O novo não é contra o servidor público, o funcionário público, né? E outra coisa, você explicou que a pessoa tem que analisar antes de tomar qualquer ação, porque muitas das vezes vem informação totalmente equivocada e as pessoas pensam o seguinte: o novo não gosta de funcionário público, o novo não quer dar aumento, o novo está lutando contra, mas se o Estado está quebrado, se a parte federal está quebrada, não tem como dar aumento. Ou seja, é melhor a pessoa receber mensalmente do que faltar dinheiro para ela no final do mês. Então, muitas das Exatamente. vezes é isso, a informação chega de uma forma totalmente distorcida, e aí fala o seguinte: não, o novo tá contra os servidores públicos. Então, a sua explicação aí é bem claro para o Fala Cidadão que a gente, pelo contrário, quer lutar cada vez mais pela população, por uma vida digna, exatamente para o público, né? Exato. E o Leonardo está falando aqui uma coisa que é muito importante, Ivan, que além desse ponto que eu falei, de contribuir e tudo mais, se não tiver uma reforma atual agora, o próprio servidor público vai ficar sem salário, né? Vai. Hoje não tem receita, não tem dinheiro, daqui a pouco o Estado quebra. O Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, já passou por isso, né? Porque o Estado quebrou, a gente ficou sem ter como pagar salário do servidor público estadual, sem ter como pagar as empresas terceirizadas, sem ter como pagar os prestadores de serviços. Então, assim, não tem mágica. O dinheiro não nasce em árvore, o Estado não produz dinheiro, o Estado, quem gera riqueza é a iniciativa privada, são as pessoas. Então, o Estado ele pega dinheiro disso e paga os servidores. Se não está conseguindo gerar riqueza, como é que a gente vai poder melhorar salário, pagar mais, dar aumento e tudo mais? Exatamente, até mesmo porque o servidor, ele recebe lá na ponta aquilo que a iniciativa privada produz. É como se fosse o confisco da iniciativa privada. Então, se quebrar, se a economia não funcionar, o servidor público vai ficar realmente sem receber. Isso é fato, né? Isso é muito sério, né? E por isso que a É. nossa economia, ela tem que girar, ela tem que funcionar. E em cima do fundo partidário, fundo eleitoral, isso aí acaba sendo um colapso muito grande, né? Porque lá no Congresso a gente vê que o pessoal não quer abrir mão, por exemplo, de 2 bilhões do fundo eleitoral, 1 bilhão e alguma coisa do fundo partidário. Eu sei que a luta de vocês lá está sendo cada vez mais incisiva, né? Predatória, porque vocês nadando o tempo todo contra a maré e não tendo nenhum suporte. E a gente viu pela PEC, Paulo, que vocês colocaram a emenda lá na PEC e não foi aprovada. E a gente viu o descaso claramente do presidente da Câmara, né, da mesa diretora, em cima do que nós do Novo acrescentou com a participação de vocês lá. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? O grande debate está na importância, né, dos recursos e a gente destinar os recursos para o que é prioridade, né? São duas discussões diferentes, né? A primeira discussão é a existência ou não do fundo eleitoral e do fundo partidário, que é uma coisa que o Novo defende já há muito tempo, que a gente é contra a existência, que a gente acha que deveria usar esse dinheiro para saúde, segurança, educação. Isso sempre foi uma bandeira do Novo. Ou até mesmo diminuir a carga tributária e deixar esse dinheiro no bolso do contribuinte, né, do pagador de impostos. Mas o debate aqui, que a gente tentou apresentar na PEC, nem era tanto sobre o fim do fundo eleitoral ou o fim do fundo partidário.
era, no momento atual de pandemia, em que a gente tem prioridade, né? Uma coisa é importância, outra coisa é prioridade. Você pode considerar algo importante, mas que quando você vive uma outra realidade, aquilo deixa de ser prioritário. Sim, Então, sim. eu acho que, por mais que os partidos acreditem que o fundo eleitoral e o fundo partidário são necessários para manutenção da democracia, o que eu discordo, mas a gente poderia entender, e a gente esperava que eles entendessem que, ok, é importante para vocês, mas nesse momento de Não nesse crise, de momento. pandemia, a prioridade não é essa. Então a gente queria, não era nem obrigar o fundo eleitoral e o fundo partidário serem destinados para combate ao coronavírus. O que a gente Coronavírus. queria era permitir aos partidos, coisa que hoje não é possível, que eles, de forma voluntária, destinassem parte ou a totalidade do fundo eleitoral e ou do fundo partidário para o combate do coronavírus. Então, na verdade, a gente estava querendo dizer o seguinte, meus amigos, a gente está numa realidade diferente. 2020 não é um ano normal, é um ano especial. Está todo mundo sem dinheiro. A gente está precisando dar dinheiro para a população através do auxílio emergencial. A gente está precisando ajudar os estados e municípios através do auxílio para os estados e municípios. As empresas estão precisando de ajuda para se manterem abertas. Para que a gente vai poder, vai colocar 2 bilhões de reais de fundo eleitoral para a campanha, se a gente pode pegar esse dinheiro e destinar para ajudar as pessoas que estão precisando agora? E mais que isso, mesmo que as pessoas falem, olha, eu não tenho, eu preciso de algum dinheiro, né? Eu não vou conseguir destinar os 2 bilhões, porque vai ter campanha e eu não sei fazer campanha sem dinheiro público. Pô, mas não dá para fazer uma campanha mais barata, né? Que eles não destinassem tudo, que eles pegassem e falassem, olha, não, realmente, eu vou precisar do dinheiro, vou fazer campanha com esse dinheiro, mas uma campanha que eu gastaria 1 milhão, esse ano eu vou gastar 300 mil. Então, ó, toma 70% do dinheiro que eu Bom tenho direito ao senso, né, fundo Paulo? eleitoral, tá? E vou Um bom destinar. senso, né? Bom senso, exatamente. Né? E aí, cada partido faria o que achasse que seria bom senso. Mas nem isso a gente pôde aprovar. É uma E o mais. pena, É né? verdade. E o mais interessante, Paulo, que esse regime de orçamento era um orçamento extraordinário para calamidade. É uma calamidade pública, é emergencial. E vocês tinham respaldo porque a regra era flexível para o setor fiscal, né? Isso que todo mundo ficou boquiaberto com essa situação. Exatamente, não era algo obrigatório, e era só para esse ano. Né? Mas é o jogo político, né? Eles tinham medo de que se a gente aprovasse isso, seria o início do fim do fundo eleitoral e do fundo partidário. Né? Que a população ia cada vez mais pressionar pelo fim do fundo eleitoral e do fundo partidário. Entendeu? Mandar um beijo aqui para a Cris Randa, aí, nossa colega do Novo, Opa, tá aí com a gente nossa também. postulante também. Isso aí. E o mais interessante, na situação que o país vive hoje, o mundo, né? Assim, o que você é um período de incerteza, né, Paulo? Porque a nossa economia realmente ela não está andando, ela está com uma dificuldade muito grande. É assim, qual a visão que você tem pós a pandemia, até mesmo agora há pouco tempo, além do problema que a gente tem econômico, se criou também uma situação, um problema político com a saída do ministro Sérgio Moro, né? Então, as coisas começaram a piorar. Assim, você que está em Brasília, lá no parlamento, o que você enxerga? O que a gente vai enfrentar pela frente? Você consegue sintetizar? Você consegue ter uma visão do que possa acontecer? Olha, o cenário é muito incerto ainda, né? Uhum. O mundo todo ainda está sofrendo com a pandemia, inclusive alguns países que tiveram números melhores, depois começaram a regredir com relação à melhora, e a gente está chegando no pico aqui no Brasil, né? Os números são cada vez piores, ainda mais no Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, algumas cidades que estão sofrendo muito com o coronavírus. O que eu espero é que a gente consiga elaborar uma estratégia, né, com planos e informações técnicas para a gente começar a ter uma visão de quando sair, né, do estado de isolamento, né, o isolamento ser
começar a trabalhar e pensar quando é que ele vai ser revertido de um isolamento geral para um isolamento parcial, né? Que o pessoal chama de vertical, horizontal Vertical, e tudo mais. horizontal. Então, acho que começar a ter planos, até porque a população está cansada de ficar em casa, né? É verdade. Ao mesmo, por outro lado, as pessoas estão vendo aí os números piorarem a cada dia. Subindo, Então fica subindo. essa dúvida, né? Não tem muita segurança. Você tem o presidente da República falando uma coisa, os governadores e prefeitos falando outra. Falando outro. Falta uma união nesse sentido, né? Falta, Agora, falta. o que eu acho que a gente tem que também se preparar para o momento em que a pandemia, que, eu não sei, que a gente não sabe se vai ser daqui a 1, 2 ou 3 ou 5 meses, começar a diminuir, né? A gente tem que pensar que não vai durar para sempre, independente da estratégia. O que vai mudar, infelizmente, é o número de mortos, mas no final o ciclo vai acontecer e vai diminuir mesmo, felizmente, né? Pelo menos isso, e a gente vai precisar estar pronto para a retomada, né? E é esse o grande ponto. E com isso a gente tem que trabalhar, continuar votando os projetos de lei, como reforma tributária, reforma administrativa, marco legal do saneamento, que já passou pela Câmara, está no Senado agora, a lei do gás, vários temas que vão preparar o Brasil para estar pronto para quando a retomada econômica acontecer, a gente está muito melhor, mais liberdade econômica, com uma legislação mais segura para quem quer investir, né? Porque a gente vai sofrer economicamente também, mas se a gente estiver pronto, a retomada econômica vai ser muito melhor, né? Eu acho que é isso que Sim, sim. a gente não pode ficar também esperando até desse ponto de vista legislativo, entendeu? Ivan, a gente está chegando aqui o Instagram, ele corta aí depois de 1 hora, né? A gente está chegando aí nos últimos 3 minutos. Então, só para você saber aqui, para você fazer aí pergunta final, falar o que você quiser agora, né, passar aí seus contatos também, senão daqui a pouco o Instagram Não, vai sim. derrubar a gente aqui. Paulo, foi um prazer estar nessa live com você, né? Eu sou uma pessoa que admiro muito o seu trabalho, tenho acompanhado você muito nas redes sociais. Você realmente tem, junto com a bancada do Novo, tem ficado com a faca no dente, né? Brigando incisivamente pelo que é o correto, pelo fim do privilégio, né? E sim, o privilégio tem que ser para todos, então, não só para uma grande maioria. Então, assim, você está de parabéns, representando todos nós através da bancada do Novo. E fiquei muito feliz no que você falou com o Edmundo, né, que sobre o PCD. A minha pauta é em cima disso, né? Eu sou, além de professor da área técnica e de qualificação, empresário, e uma coisa muito importante, a minha pauta é em cima da educação básica e sobre a inclusão. É um tema que, infelizmente, não está sendo muito abordado. Fiquei muito feliz que isso também é uma preocupação sua, né? Você tem estudado sobre isso. Essa semana eu fiz uma live com o Fred falando sobre a educação especial na perspectiva da inclusiva, né? Porque o Brasil ela não trabalha em cima da inclusão totalmente, ela trabalha em cima da educação especial na perspectiva da inclusiva. Então, fiquei muito feliz, né? E não adianta também falar de educação e não falar de saúde. É outro tema meu, por quê? Porque o processo de aprendizagem é uma questão de saúde. Então, são em cima dessa parte, dessa área essencial, que é a minha pauta, e eu queria agradecer muito. Então, o meu contato é ivano.rodrigues.14, e quem quiser saber mais informações, é só entrar na minha rede, vai ter todo o tópico, tudo aquilo que eu venho apresentando, mostrando para a população, inclusive essa live do Fala Cidadão, que é muito interessante, exatamente para o pessoal começar a tirar dúvida e fugir dessas fake news que estão acontecendo, porque o pessoal está começando a conhecer o Novo, Paulo, aqui no Rio, e eles não querem se decepcionar, porque já decepcionaram muitos anos com a política, né? Então, o Novo, ele veio com uma proposta diferente, inovadora, e a gente realmente está dando conta do recado e apresentando que realmente aquilo que a gente tem feito, falado, é o que acontece na prática. É isso aí, Ivan. Obrigado. Obrigado aí pela participação. Um grande abraço. 10 segundinhos aí que o Instagram vai derrubar a gente. Ó, e para quem está aqui com a gente, feliz Dia das Mães, um ótimo domingo para todo mundo. Tudo de bom aí, finalzinho de sábado também. Um abraço
E até mais, gente. Tchau.